falar para nós. Abra os nossos corações, que nós possamos estar prontos, Pai, para nos transformar à medida que Sua palavra foi entrando no nosso coração. Nós abençoamos o Thomas Leeds, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, tem 42 minutos, mais ou menos, 30 segundos. Bom dia a todos. Todo mundo já acordou? Depois dessa maratona, né? Mas vocês estão de parabéns. Até criança já está aqui. Que bênção, coisa boa, né? Muito bom. Depois de uma noite boa de descanso, nada melhor do que começar o dia abrindo a palavra do Senhor e aprendendo dela, né? E a gente precisa valorizar isso, que nós temos acesso à palavra de Deus. Esse ato tão simples, tão corriqueiro na nossa vida, na verdade, é um tremendo privilégio que nós temos. A gente precisa amar essa palavra, a gente precisa gastar tempo com ela. Se nós falamos de missões precisa brotar a partir da palavra de Deus, em primeiro lugar, e não de estatísticas ou de reflexões sobre grupos étnicos. Tudo isso é importante, mas o que é a base da missão é a palavra de Deus. E nós precisamos também, no movimento missionário, voltar a nos debruçar sobre as estratégias, sobre o testemunho, sobre a mensagem que brota da palavra de Deus em primeiro lugar, né? Então, lá no seminário, nós temos uma máxima lá, que nós queremos formar missionários com sólida base bíblico-teológica, e queremos formar pastores com visão missionária, né? Essas duas coisas não dá para separar, isso tem que andar juntos. E por fim, que a estratégia, a mensagem, tudo que precisamos para a missão, a nossa fonte primária, não são pesquisas, não é antropologia, não é a sociologia, não é a psicologia, não é a comunicação. Tudo isso é importante, mas nossa fonte primária é a palavra de Deus. A partir dela que nós vamos aprender a fazer a missão, né? Precisamos redescobrir isso. Ontem, pela manhã, conversamos um pouco sobre vocação, né? Sobre a vocação que todo crente no Senhor Jesus Cristo tem. Todos nós somos vocacionados. E nós vimos que tem várias dimensões dessa vocação. Temos a dimensão de pertencer a Cristo, temos a dimensão de ter uma vida de santidade, e a partir disso nasce, então, a vocação para o serviço. A base é ser de Cristo, ter uma vida de santidade. E algumas pessoas vieram falar comigo como isso é desafiador, né? Pensar que eu não devo viver a minha vida simplesmente correndo atrás da minha carreira, dos meus projetos, e sim, eu tenho um propósito, preciso descobrir qual é esse propósito de Deus para a minha vida e como isso gera medos e inseguranças. E sobre isso que eu queria falar hoje pela manhã, então. Quais são preocupações desnecessárias de um vocacionado? Tá? Tirar a pressão. Preocupações desnecessárias de um vocacionado. E eu falo aqui como alguém que diariamente está em contato com pessoas que estão aí descobrindo a sua vocação e passam por esses medos, tá? E eu mesmo, na minha vida, passei também. E vou usar como texto base Êxodo 3. Êxodo 3,
para refletirmos sobre as preocupações desnecessárias para um vocacionado. Êxodo 3, a partir do versículo 10, e eu vou lendo aos poucos esse texto. Todos nós conhecemos Moisés e a sarça ardente, a sarça em chamas. E no versículo 10, então, Deus fala para Moisés: vá, pois agora eu o envio. Pronto. Está aí a vocação de Moisés. Vá, pois, agora eu o envio quer dizer, ao faraó, para tirar do Egito o meu povo. Uma vocação bem tranquila para Moisés, né? Vá, pois, agora, imediatamente, deixa tudo que você está fazendo, tá? Tranquilão, você vai lá no faraó, só o homem mais poderoso na face da terra, que quer te matar, porque você tem aí uma pendênciazinha na justiça lá no Egito, que você matou um camarada lá. Você vai lá, vai enfrentar o faraó, e para piorar a coisa, você vai tirar do Egito o meu povo. Se vira, vá lá, né? Bem sossegado. E eu acho que quando Deus nos chama, muitas vezes nós nos sentimos como o faraó estava se sentindo aqui. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? Isso não tem nada a ver comigo, como que eu vou enfrentar isso? E aí Moisés entra numa discussão, literalmente numa conversa com Deus, querendo demonstrar para Deus que ele não serve para essa tarefa. E eu vou ser bem sincero, quando Deus me chamou para a obra missionária, eu fiz a mesma discussão com Deus. Aí eu apontei no mínimo 10 outras pessoas que eram melhor preparadas, tinham características melhores, tinham que abrir mão de menos coisas e assim por diante, sob a minha perspectiva, né? Então, vamos ver essas 5 perguntas que Moisés faz para Deus e como Deus responde de uma maneira bastante impressionante a esses questionamentos de Moisés. Então, a primeira pergunta que Moisés faz está no versículo 11. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? Essa foi a primeira pergunta que Moisés fez para Deus. Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu para essa tarefa que você está me dando? Quem sou eu para ser um tradutor da Bíblia? Quem sou eu para plantar igrejas na China? Quem sou eu para plantar uma igreja no sertão? Quem sou eu? Olha para mim. Moisés, ele percebeu a sua fraqueza, a sua fragilidade, as suas necessidades. Ele percebeu que ele não era nada diante da tarefa que Deus estava dando para ele. Eu não sou capaz, eu não sou preparado para isso, eu não sou a pessoa certa, Deus. E muitas vezes é exatamente essa nossa sensação quando Deus nos chama. E aí nós olhamos para nós, e aí Moisés olha lá para o poder de Faraó. Quem é esse personagem? Ele olha para o tamanho da tarefa, tirar o povo do Egito, e ele começa a tremer na base. Ele começa a se questionar. E é normal que isso aconteça. Mas a resposta de Deus é muito interessante, que ela não entra nessa discussão. Deus simplesmente muda a perspectiva e fala: Moisés, não é tão importante quem você é. Deus vai responder no versículo 12: eu estarei com você. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte.
Vocês percebem como Deus não entra na discussão da qualificação de Moisés? Porque todos nós somos desqualificados para a obra de Deus. A tarefa é grande demais, eu não sei fazer, eu não tenho forças para fazer, eu não tenho inteligência para fazer, eu não tenho saúde para fazer, eu não tenho estratégia para fazer, é contra os meus planos de vida pessoal, todos nós temos desculpas. Mas Deus não entra nessa discussão, Ele simplesmente muda o foco de Moisés e fala: Moisés, não é tão importante quem você é. Muito mais importante é quem eu sou. Eu estarei com você. A minha identidade, ela se torna importante quando está ligado à identidade de Deus. A minha identidade sozinha não tem característica nenhuma que seja adequada para a missão que Deus nos dá. Meu querido, um vocacionado não precisa de mais autoestima, de mais enchimento da bola. Não, você consegue. Você é muito inteligente. Você estudou muito. Não, você tem qualificações especiais para isso. Muitas vezes nós fazemos isso. Não. É uma mudança de perspectiva. Não importa tanto quem você é, importa quem está te chamando. Deus. E Deus oferece aqui uma confirmação muito interessante para Moisés. Ele diz: eu vou te dar uma prova. E a prova é de que sou eu quem está te chamando e te enviando, é que quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus tem um humor bem interessante, né? Porque a prova que Deus dá para Moisés é a seguinte: olha, se você topar o desafio que eu estou te dando, você vai voltar para cá com o povo me adorar. Agora, você só vai receber a prova se você pagar o preço para ver se é isso mesmo. Vocês estão entendendo? A prova não veio antes. Ele falou: você vai ter que topar, você vai ter que pular na água, você vai ter que aceitar o desafio, e aí eu vou te mostrar que eu estou contigo, você vai adorar neste lugar comigo. Quantas vezes é exatamente assim quando recebemos o chamado? A gente quer ter já tudo desenhado. Senhor, você está me chamando, então quero saber para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer, como que vão ser as minhas finanças. Eu quero já assim a ficha completa para ver se eu topo ou se eu não topo. E Deus fala: ó, primeiro você tem que topar, depois eu vou confirmar. Primeiro você tem que confiar em mim. E depois eu vou me revelar a ti. E esse é um princípio bastante importante. E eu queria aqui fazer, nesse primeiro ponto, a pergunta: até que ponto você permite que a sua identidade, aquilo que te dá confiança e como você se sente a respeito de si mesmo, seja fundamento na declaração de Deus: eu estou com você? Se nós formos cumprir a nossa missão, fundamentados no quem eu sou, vamos fracassar. Todos nós. Ninguém dá conta sozinho. Mas se nós formos fundamentados no eu estou com você, podemos ir com confiança. Se Deus tem, assim, tocado o teu coração neste tempo, durante essa conferência, e você está com medo, saiba que é natural esse medo, essa insegurança, esse receio. Eu passei por isso na minha vida, e muitos que eu conheço passaram por esse processo. E a solução é: pare de olhar para você
e comece a olhar para aquele que está te chamando. Eu estou com você. Mas a discussão de Moisés continua. Nos versículos 13 a 15, ele então vai levantar um segundo argumento. E ele vai fazer a seguinte pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome de você? O que devo falar? É como se Moisés entendesse, tudo bem. No centro não está tanto quem eu sou, é quem ele é. Mas agora me diga então, Senhor, quem és tu? Quem é você? Por que eu posso confiar em ti? Por que eu devo colocar toda a minha vida nesse propósito que você tem para mim? Essa é a pergunta de Moisés. E Deus responde de novo de uma maneira bastante enigmática num primeiro momento. Deus vai dizer, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando estudamos ciências ou argumentação, nós vamos perceber que a maneira como Deus se define é uma tautologia aqui. Tautologia é quando eu defino um objeto por ele mesmo. Uma cadeira é uma cadeira. Não, a gente não define assim. Uma cadeira é um objeto de 3, 4 pernas, que tem uma plataforma que serve para eu poder me assentar. Assim que a gente define qualquer objeto, né? Se eu tivesse que definir hoje o Mateus, que não está aqui, vou apresentar, falar, está bem vestido, bonitão, camisa linda, né? Um garoto propaganda, né? Bonitão. A gente define descrevendo o objeto. Mas aqui Deus se autodefine por Ele mesmo. Eu sou quem eu sou. Na verdade, nós temos aqui ainda um tempo verbal que é atemporal. Então, no hebraico poderia dizer assim, eu sou quem eu sou, eu fui quem eu fui, eu serei quem eu serei. Deus está falando da sua soberania, da sua atemporalidade, de algumas características que só Deus tem, ninguém mais tem. É interessante que nós, seres humanos, costumamos nos definir por lugares. Eu sou brasileiro, nascido em Santo André, moro em João Pessoa. Nós nos definimos por lugares, por idade, nós nos definimos por ocupação, o que eu faço, qual que é a minha profissão. Deus se define pelo que Ele é. Eu sou o que sou. Deus não é limitado por fatores externos. Deus é soberano, Deus tem poder. Por isso que eu posso ter certeza de que Ele é capaz de cumprir a sua palavra e o seu chamado a mim. Eu sou o que sou. Meu querido, nada está fora dessa soberania de Deus, nenhum aspecto da tua vida está de fora. Então, quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu te conheço, eu te criei, eu sei quem você é, eu sei de todos os teus problemas, eu sei da sua família, eu sei que sua mãe não quer te largar, eu sei que a sua esposa tem medo, eu conheço os teus filhos, eu sei a idade deles, eu conheço as tuas necessidades financeiras, emocionais e assim por diante. Eu sou o que sou. Deus é Deus. Por isso eu posso ter certeza de que Ele cumprirá com a sua palavra. Eu posso ter plena confiança nele. Foi falado aqui na minha apresentação que vocês precisam enxugar ela um pouquinho, viu? Mas eu tive uma vida antes do campo missionário
na advocacia, na alta advocacia, direito empresarial, trabalhava num escritório muito renomado em São Paulo, e nós trabalhávamos basicamente com fusão e aquisição de grandes empresas, de multinacionais. Então, abertura de capital na Bolsa de Valores, financiamento dessas aquisições e fusões de empresas e assim por diante. Então, era um trabalho muito satisfatório e muito bem remunerado que eu estava fazendo. E quando Deus me chamou para a obra missionária, eu falei, Deus, como que eu vou me sustentar? Eu tenho família. Eu me acostumei com um certo padrão. Como vai ser esse negócio? Eu sou pai de família. E é interessante que eu estou há 22 anos no campo missionário. E nunca faltou. Nunca sobrou também. Mas nunca faltou. Nunca faltou. Às vezes as pessoas falam, Tom, você sente saudade de alguma coisa da sua vida pré-campo missionário? Eu falo, eu sinto. Um mês de cheque daquela época estava ótimo hoje em dia. Né? Um chequinho daquele estava bom. Mas nunca faltou. E eu vou te dizer, meus queridos, a satisfação de fazer o que eu faço hoje é imensamente maior do que eu fazia antes. Eu fico muito chateado com o missionário chorão. Tá? Eu não gosto de missionário chorão. Porque é tudo difícil, do campo missionário, é tudo uma droga, e não sei dos quantos, e tudo não dá certo. Tá? Eu falo, meu irmão, você está lá, porque Deus te chamou, entende que é um privilégio. E no campo do trabalho secular, é tudo mil maravilhas? Fala para mim. É tudo fácil? É tudo tranquilo? Nós precisamos entender que quando Deus nos chama para a sua obra, isso é um tremendo de um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio, meus queridos. Não é fácil. Existem momentos muito difíceis. Existem crises de saúde, crises emocionais, crises familiares, faz parte. Mas é muito satisfatório. Não tem coisa melhor. Eu sou o que sou. Se eu estou te chamando, entenda que eu sou Deus, que eu te conheço. Eu sei de tudo o que você precisa. Eu sou aquele Deus que a palavra diz, eu sei que planos que tenho sobre você. Planos bons, planos de paz. Confia nele. Confia nele, porque ele é quem ele é. E o que Deus quer de nós é que a nossa confiança seja tamanha que a gente tope o desafio para vermos ele agir na nossa vida. Deus não vai te dar todas as respostas antes. Você vai ter que confiar. Você vai ter que confiar. E nós vivemos isso inúmeras vezes no nosso contexto ministerial. Eu poderia dar muitos testemunhos aqui, mas eu quero dar um rapidamente. Nós fizemos uma troca de agências missionárias no meio do nosso ministério, porque um projeto tinha encerrado, não foi briga, não foi problema nenhum. Só que quando aconteceu a troca, a agência missionária original, que a gente trabalhava, falava, olha, como vocês usaram o nosso projeto, os nossos contatos, as igrejas nossas, como base para fazer o levantamento de recursos para vocês, então todos os contatos de vocês, todos os relacionamentos de vocês, vocês não podem levar para a próxima agência. Vocês vão ter que recomeçar, em outras palavras, do zero. Nós tínhamos mais de 100% do nosso sustento naquela época, e eu saí daquele escritório com 0% de manutenção. Zero. Perdi
todos, até amigos pessoais, eu não pude escrever para eles que eu estava mudando de ministério, que eles, por favor, continuassem comigo. Eu tive que fazer uma carta a pedido dessa missão, de que eles deveriam continuar sustentando o projeto do qual eu estava saindo. Eu não saí brigado, nada disso. Eu tinha encerrado mesmo o tempo. E eu falei, Senhor, passar por isso de novo. E foi justamente no nascimento do nosso primeiro filho, Matias. Estava com uma mulher grávida em casa, de 9 meses, sem agência e sem sustento, 0. E morando na Alemanha. E eu ali pensei, quer saber? Vou voltar para a minha profissão. Eu ainda tinha contatos para o escritório. Escrevi para eles, não, pode voltar, as portas estão abertas. Falei, eu vou. E Deus falou, você não vai. Eu tenho um propósito para você. Eu falei, eu vou, Senhor. Você não vai. Confia. Falei, mas eu vou confiar como? Com o bolso vazio, não tem mais nada. Confia. Foi nesse período que Deus abriu as portas, eu fiz um outro mestrado lá na Alemanha, e durante 1 ano, eu não recebi um dinheiro de oferta missionária das minhas igrejas. Durante 1 ano. E durante 1 ano, Deus nos sustentou, eu não tenho ideia como. Não sei como. Eu não fiz dívida, paguei todas as minhas contas, e eu não tenho ideia como foi. Era assim, época de pagamento de aluguel, chegava uma carta com dinheiro que dava para pagar o aluguel. A gente não conseguiu comprar as frutas na feira, no supermercado, porque não tinha mais dinheiro. Alguém deixava uma cesta com frutas na porta da nossa casa. A gente não tinha roupa para o inverno para comprar. Alguém falou, os meus filhos cresceram, tal, eu tenho algumas roupas, vocês não querem experimentar, se dá para vocês? E usamos, durante 1 ano. E foi um ano muito importante na minha vida, porque se antes nós já aprendemos a confiar no Senhor, esse ano nos deu uma segurança de que Deus tem os meios dele. Deus é absolutamente soberano. Deus é poderoso. Deus tem planos bons. E esse tem um propósito para mim, para você. Ele vai cumprir esse propósito na minha vida. O meu papel é confiar. Confiar que Deus está no controle. Fácil falar, né? Difícil quando a gente está ali na situação. Aquele que te chamou e está te enviando tem todo o poder e é totalmente confiável. Mas aí, Moisés vai fazer uma terceira pergunta. Versos 16 a 22. Moisés vai falar assim, o que eu devo dizer? Está ali, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes. Qual que é a mensagem que eu devo passar, então, para frente? Eu entendi que tu está me chamando e que não depende de mim. Eu entendi que eu devo confiar plenamente em ti. E agora, o que eu devo transmitir para as pessoas? Qual que é a mensagem que eu tenho? E Deus vai responder da seguinte maneira, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra onde mana leite e mel. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios em todas as maravilhas que realizarei no meio deles. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. A mensagem que nós temos para esse mundo é exatamente a mesma. Deus está vindo em auxílio do necessitado.
E quem é o necessitado? Aquele que vive debaixo da opressão do pecado. Essa é a nossa mensagem. E que Deus está estendendo a sua mão para salvar este oprimido. Exatamente essa é a mensagem que nós também temos hoje em dia, quando somos enviados pelo Senhor em missão. Não existe outra mensagem. Meus queridos irmãos, não deixem outras questões diluírem esta mensagem central. Deus está vindo em socorro daqueles que estão perdidos. Essa é a mensagem central da missão. É para isso que Ele nos chama. Isso pode vir empacotado de inúmeras maneiras, mas essa é a mensagem. Portanto, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, não importa quem você é, mas importa quem Deus é e que Ele já deu a sua mensagem para nós, por meio da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós temos. Mas deixa eu continuar aqui, então, no capítulo 4, versos 1 a 9, vem a quarta pergunta que Moisés faz para Deus. Tá bom, Senhor, eu entendi, não depende de mim, depende de quem tu és, eu já entendi qual é a mensagem que nós temos. E aí ele vai fazer a pergunta, verso 4, 1, e se eles não acreditarem em mim? E se eu for e não tiver frutos deste ministério? E se eu for e não me aceitarem? E se eu for e confiar e a igreja não vai para frente? E se eu for lá e o projeto missionário não se desenvolve? E as coisas não acontecem como nós previmos? E se não acreditarem em mim? E Deus, então, dá 3 sinais para Moisés. Ele transforma uma vara em serpente, uma mão sã numa mão leprosa e de volta, e ele transforma água em sangue. Eu anotei aqui, às vezes nós gostaríamos exatamente de sinais assim de confirmação também. Eu pedi um sinal para Deus quando Ele me chamou. Eu falei, Senhor, eu preciso de algo tangível, eu preciso ver algo. Minha fé é muito pequena, me mostra. Eu preciso te ver. E eu sei que Deus tem se revelado de forma sobrenatural nessas situações para alguns de nós. Mas sempre nos lembremos que Deus já nos deu um sinal muito maior. Ele nos deu o sinal de Jonas. Senhor ressuscitou, morreu, ressuscitou no 3º dia. Ele vive. Ele vive. E a ressurreição de Cristo, é a partir dela que nós temos esperança para o futuro. É a partir dela que nós desenvolvemos na nossa vida com perspectiva de eternidade, porque nós sabemos que não termina aqui. A nossa história aqui é passageiro. Não importa quem você é, importa que Deus já confirmou a mensagem dele por meio da cruz e da ressurreição de Cristo. Eu tenho uma preocupação de que no campo missionário estamos nos tornando bastante pragmáticos. Muito em cima de o que dá certo, qual que é a estratégia melhor. E estamos deixando de ter uma visão teológica daquilo que estamos fazendo. É muito interessante que o missionário, ele precisa entender que Cristo viveu, morreu e ressuscitou por mim e por aqueles a quem eu vou pregar o Evangelho, e que esse é o milagre maior
a confirmação maior que nós podemos ter da mensagem do Senhor Jesus Cristo. As outras coisas são secundárias. Esse é o centro da nossa fé. Nós não podemos abrir mão disso, em hipótese alguma. Eu não vou entrar mais em discussão disso, mas eu tenho me preocupado com missionários que estão indo para o campo missionário sem base teológica. Eu tenho me preocupado com missionários que estão se tornando ateus na Europa, estão se revertendo ao Islã, em outros contextos, porque eles não conhecem a base bíblica da sua fé. Nós precisamos estar profundamente arraigados na fé, na palavra do Senhor, se queremos ir para estes contextos. Se Deus está te chamando, não deixe de fazer um seminário. Mas um bom, tá? Não é qualquer um, não. Faça um seminário bom, onde a confiança na palavra de Deus vai ser o resultado disso, e não a dúvida na palavra de Deus. Nós precisamos voltar às bases. Mas para terminar, então, me deram 42 minutos, tenho 50 segundos. Versos 10 e 12, na verdade a pergunta está no verso 1 e depois a resposta, versos 10 e 12. Se não quiser me ouvir, depois ele fala, e não consigo falar bem. Moisés então fala, Senhor, entendi tudo isso, é muito legal, não depende de mim, depende do Senhor, já entendi da mensagem, também já entendi que essa questão de não acreditar em mim não é tão importante. E aí ele volta para a primeira pergunta, mas Senhor, olha para mim, eu não consigo falar bem. Eu não tenho as habilidades que precisa para isso. Eu não tenho a saúde, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho os recursos, eu não sei falar, não sei pregar, eu sou um cara mais prático, ou eu sou mais acadêmico. E aí Deus responde nos versos 10 e 12 da seguinte maneira: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você. Para de enrolar. Vai. Eu estarei com você. E eu vou te ensinar o que você deve falar. Vai ser a minha boca, não vai ser a sua. Fica tranquilo. Verso 13, Moisés responde, Senhor, mesmo assim, pelo amor de Deus, peço-te que envies outra pessoa. Verso 14, então o Senhor se irou com Moisés. Eu tremo de medo com esse irou com Moisés aqui. Meus queridos, Deus te chamou. Deus te formou. Deus está te enviando. Deus deu tudo o que você precisa para essa tarefa, porque Ele é Deus. Deus está indo contigo. Deus te capacita. Deus coloca as pessoas do seu lado que você precisa. Deus está cuidando da tua família. Deus cuida da sua mãe, do seu pai, que já são idosos. Deus sabe do teu filho, das dificuldades da escola, do planejamento, do futuro, da profissão e tudo mais. Deus sabe que você é solteira e gostaria de ir casada, mas Deus sabe disso. Deus conhece a tua esposa que tem medo para ir. Deus te conhece. Fui eu que te formei. Eu te dei boca. Eu te dei olhos.
Fui eu. Para de enrolar. Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Vá, e não deixe a ira do Senhor cair sobre você, porque você não confia nele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sentir medo é normal, mas nós precisamos olhar além do medo e confiar no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de você, e entender que Ele tem planos bons, Ele tem planos maravilhosos. Se eu quero ter uma vida plena, uma vida realizada, eu vou até dizer uma vida feliz sob uma perspectiva bíblica. Viva os planos de Deus para a tua vida. Amém. Vamos orar pela vida do pastor Thomas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida, pela palavra, pela forma como o Senhor usou o pastor Thomas hoje. Pai, nós clamamos que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações. Não deixe a gente se distrair, não deixe a gente esquecer, não deixe a gente diminuir, ó Deus, a Tua palavra que foi entregue para nós hoje. Deus, nós clamamos que o Senhor venha continuar com a gente agora e que o Senhor venha abençoar cada uma das pessoas que estão no caminho para cá, as que já estão aqui, todas as famílias. Abençoar a vida do Thomas, ó Pai, da esposa, da família dele, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que hoje seja um dia que nós tenhamos a plena convicção da Tua presença em nosso meio, agindo em nossas vidas, tocando em nossos corações. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos um intervalo de um pouco mais de 10 minutos.